Olá, começa agora a nossa colônia de férias do Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim. E hoje eu trouxe para vocês curtirem um pouco nas férias, poesias para a gente ler. Separei para vocês poesias de Arnaldo Antunes e Manuel Bandeira. A leitura de poesias é muito importante, a leitura de qualquer coisa, na verdade, é muito importante, mas a poesia libera a nossa imaginação. Eu trouxe para vocês um livro de Arnaldo Antunes, Manuel de Barros. Separei aqui uns 4 poemas para a gente fazer a leitura. E antes de começar a fazer a leitura primeiro do Arnaldo Antunes, esse livro chama Tudos, esquisito o nome, né? Tudos, no plural mesmo. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: o que é uma palavra? A palavra coisa, por exemplo. A palavra coisa é alguma coisa ou não é nada? É só uma palavra? Palavra bicho é algum bicho? Bom, não, na verdade a palavra é a palavra, a coisa é a coisa, o bicho é o bicho, mas palavra não é nada, tem apenas um significado. Pensando nisso, eu acho que pensando nisso, Arnaldo Antunes resolveu escrever esse poema que eu vou ler para vocês. Os nomes dos bichos não são os bichos. Os bichos são macaco, gato, peixe, cavalo, vaca, elefante, baleia, galinha. Os nomes das cores não são as cores. As cores são preto, azul, amarelo, verde, vermelho, marrom. Os nomes dos sons não são os sons. Os sons são. Só os bichos são bichos. Só as cores são cores. Só os nomes são. Som, são. Nome, não. Os nomes dos bichos não são os bichos. Os bichos são plástico, pedra, pelúcia, madeira, cristal, porcelana, papel. Os nomes das cores não são as cores. As cores são tinta, cabelo, cinema, céu, arco-íris, TV. Os nomes dos sons. Que pensamento louco é esse, né? De pegar uma palavra e falar que aquela palavra não é a coisa. Lógico que não. Eu tenho um livro na mão. A palavra livro não é o livro não é a palavra, então é um pensamento poético. E falando em pensamento, separei um outro poema aqui que fala de pensamento. Pensamento vem de fora e pensa que vem de dentro. Pensamento que expectora o que no meu peito penso. Pensamento a 1000 por hora, tormento a todo momento. Por que é que eu penso agora sem o meu consentimento? Se tudo que comemora tem o seu impedimento, se tudo aquilo que chora cresce com o seu fermento. Pensamento, deu fora, saia do meu pensamento. Pensamento, vá embora, desapareça no vento, e não jogarei sementes em cima do seu cimento. Bom, então eu fiz para vocês 2 poemas do Arnaldo Antunes, desse livro Tudos. Os poemas eles não possuem título, na verdade parece que inclusive eles não possuem começo e fim. Da mesma forma que um texto começa sem título, parece que ele termina na página, mas na sequência parece que ele continua. Às vezes os temas vêm e voltam. Ao final do texto, ao final do livro, os textos começam a ganhar formas na página. É um livro bastante interessante. Recomendo pegar na biblioteca da sua escola ou na biblioteca da prefeitura. Bem legal. Inclusive todos os livros do Arnaldo Antunes. Agora, Manuel de Barros. Manuel de Barros ele é um autor muito querido e muito lido nas escolas por tratar de temas bem próximos às crianças. Manuel de Barros, inclusive, esse livro, Memórias Inventadas, fala sobre as infâncias dele. Ele reinventa a infância que ele teve. Então eu vou começar a ler. O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava próximo de não ser mais pente. Estaria mais perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que já se havia incluído no chão, que nem uma pedra, um caramujo, um sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria comido logo um pouco dos seus dentes.
camada de areia e formigas roeram seu organismo. Se é que um pente tem organismo. O fato é que o pente estava sem costela. Não se poderia mais dizer se aquela coisa fora um pente ou um leque. As cores a chifre de que fora feito o pente deram lugar a um esverdeado a musgo. Acho que os bichos do lugar mijavam muito naquele desobjeto. O fato é que o pente perdera sua personalidade. Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais nem para pentear macaco. O menino que era esquerdo e tinha cacuete para poeta, justamente ele enxergara o pente naquele estado terminal. E o menino deu para imaginar que o pente, naquele estado, já estaria incorporado à natureza como um rio, um osso, um lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na solidão daquele pente. Olha que bacana. Manuel de Barros fala de um pente que ele achou, ou o eu lírico dele achou jogado no chão, e aquele pente já não era mais um pente, não é? Já era qualquer coisa menos um pente. Não sendo um pente, ele deixa de ser o objeto que ele era. Então ele usa a palavra desobjeto, fazendo poesia com palavra, renovando o sentido das palavras. Interessante, não é? Eu vou ler agora o Apanhador de Desperdícios, outro poema do Manuel de Barros. E ele fala também do uso que ele faz das palavras. Eu acabei de falar que ele usou a palavra desobjeto para tratar de um pente que deixou de ser pente, de tão velho que ele estava jogado no chão. Então, apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo inseto mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor os meus silêncios. Esse foi Manuel de Barros, o poema Apanhador de Desperdícios, do livro Memórias Inventadas. Espero que tenham gostado dessa nossa colônia de férias. Apresentei para vocês dois poetas importantes da literatura brasileira. O Arnaldo Antunes, ele ainda é vivo. Manuel de Barros está vivo na memória da literatura. E leia poesia, pessoal. É isso. Boas férias para vocês e até a próxima.